E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos dar continuidade com o nosso conteúdo de expressões algébricas, trabalhando com seus valores numéricos. Caso você não lembre, uma expressão algébrica é uma operação matemática que envolve números e letras. E como ele trabalha com as letras, fica meio difícil você dar um valor numérico para elas. Normalmente a gente só reduzia, né? Não sei se vocês lembram no vídeo passado, mas eu ensinei vocês a como simplificar a expressão, deixar ela menor. Agora a gente vai aprender a transformar a expressão em número. Então vamos começar. Valor numérico de uma expressão algébrica. Vimos anteriormente como simplificar expressões algébricas. Agora vamos transformá-la em uma expressão numérica comum. Inicialmente, devemos destacar que toda vez que isso for necessário, os valores de cada variável serão entregues no enunciado da questão. Portanto, basta ler com cuidado, substituir as letras pelos seus valores e depois resolver. Então assim, gente, como está dizendo aqui, a gente só vai precisar fazer isso quando a questão dá o valor das letras. Lembra que tinha as letras? Nós tínhamos lá, por exemplo, 4x. Ah, mas qual que é o valor do x? A gente não sabia. Agora nós vamos trabalhar com questões que vai te dar o valor das letras. Aí, como a questão está te dando o valor das letras, é só trocar a letra pelo valor e resolver. Nós temos aqui dois lembretes. Lembrete 1. Não esquecer que quando uma letra está do lado de um número, eles estão se multiplicando. Então, quando você tinha, por exemplo, 4x, na verdade você tinha 4 vezes o x. Se esse x fosse um 2, então você teria 4 vezes 2, que dá 8. Então, sempre que você tem uma letra do lado de um número, né, sem nenhum sinal entre elas, eles estão multiplicando. Lembrete 2. Depois de substituirmos as letras, devemos resolver a operação na ordem correta. E qual ordem é essa? Vocês aprenderam no 7º ano que a primeira coisa que a gente resolve numa conta é potência e raiz. Resolvendo todas as potências e raízes, nós vamos para multiplicação e divisão. Resolvendo todas as multiplicações e divisões, por último a gente faz adição e subtração. Vamos agora para alguns exemplos. No exemplo 1 nós temos aqui, Marcelo comprou 6 refrigerantes, que é o x, e 4 pacotes de bolacha, que é o y. Beleza. Letra A. Expresse o preço que Marcelo irá pagar em forma de expressão algébrica. Então, olha só, ele quer expressar essa compra, né, 6 refrigerantes e 4 pacotes de bolacha, em forma de expressão algébrica. Quando estiver pedindo isso, é muito simples, gente. Como você tem a quantidade, é só você colocar 6 refrigerantes. Como que eu colocaria o refrigerante? Está escrito aqui, ó, x. Então, 6x. Beleza. E depois, 4 pacotes de bolacha, que é o y. Então, 4y. Então, eu tenho 6x e 4y. Beleza, mas eu não posso colocar 6x, 4y. Tem que ter um sinal ali no meio. Esse sinal é o sinal de mais. Por que o sinal de mais? Porque ele está expressando uma compra. Então, você comprou 6 refrigerantes mais 4 bolachas. Então, é basicamente isso. É bem simples, tá? Quando ele pedir expresse em forma de expressão algébrica, é só você analisar a pergunta e pegar tudo e juntar, ó. 6x, 6 refrigerante, tá aqui. 4y, 4 pacotes de bolacha, tá aqui. O sinal que vai no meio vai depender do que está pedindo. Como é uma compra e ele comprou os dois, ele comprou 6 refrigerantes mais 4 pacotes de bolacha. Ponto. A letra A é só isso. Agora vamos para a letra B. Calcule o valor numérico das compras de Marcelo. Ó, agora ele quer valor numérico. Sabendo que cada refrigerante custa R$ 5,00 e cada bolacha custa R$ 3,00. Então, olha só, nós temos aqui a expressão. A gente viu lá em cima que a única coisa que a gente tem que fazer é substituir a letra pelo número. O x é o refrigerante. Quanto que vale o x? Está aqui, ó. Custa R$ 5,00. O y é a bolacha. Quanto que vale a bolacha? R$ 3,00. A gente só tem que pegar a expressão, olha só, tá aqui. O x vale 5, então eu tiro o x fora
e coloco vezes 5. Lembrando que quando a letra está do lado do número, está multiplicando, lembra? Eu falei lá em cima. Então, o x está aqui, o x vale 5. Eu tiro o x fora e coloco vezes 5. No lado do y, a mesma coisa. Sabendo que o y vale 3, é só a gente tirar o y, ó, tira ele fora e coloca vezes 3. Agora eu transformei numa conta normal. 6 vezes 5 mais 4 vezes 3. Então, basicamente, a nossa atividade da semana vai ser só isso. É só você tirar as letras e substituir pelos números. Agora a gente tem que resolver. Mas lembra no lembrete 2 aqui, ó, o que a gente tem que fazer? Seguir a ordem das operações, que é potência e raiz, depois multiplicação e divisão, por último, adição e subtração. Então, primeiro eu vou fazer potência e raiz. Você está vendo aqui que não tem nem potência, nem raiz. Então, qual que é o próximo? Multiplicação e divisão. Tem multiplicação e divisão aqui? Tem. Está aqui, ó. 6 vezes 5 vai dar 30. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, olha só. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 3, 12. Fechou. O sinal continua o mesmo. Então, tem que seguir a ordem, gente. Se vocês não seguirem a ordem, vai dar errado. Primeiro, potência e raiz. Depois, multiplicação e divisão. Por último, mais e menos. Mais e menos é a última coisa que tu vai fazer. Então, de novo, peguei a expressão, substituí os valores, ó. O x era 5 vezes 5. O y era 3 vezes 3. Depois de substituir, eu resolvi primeiro as multiplicações, ó. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 3, 12. E por último, eu resolvi a soma. 30 mais 12, 42. E aí, finalizou. A resposta é 42. Agora vamos para o exemplo 2. Calcule o valor numérico de 5x mais x ao quadrado para x igual a 3. Então, esse enunciado aqui é bem comum, tá, gente? Então, o que acontece? Tem a expressão, tá aqui, ó, 5x mais x ao quadrado. Beleza. E aí, essa parte aqui, ela indica que o x vale 3. Então, quando você vê isso aqui, ó, para x igual a 3, significa que todos os x valem 3. Para resolver isso aqui é muito simples. Tu pega a expressão, copia, ó, tá aqui, ó, copiamos a expressão. A gente sabe que o x vale 3. Agora é só substituir o x pelo 3, ó. Tiro o x, coloco vezes 3. Tiro o x, coloco 3. Mas, professor, por que aqui tu colocou vezes 3 e aqui eu só coloquei 3? Porque aqui tem um número do lado, né? E quando tem número do lado da letra, os dois estão multiplicando, lembra? Agora, aqui não tem número, ó, não tem nada. Então, é só tirar o x e colocar o 3. Ok. O que eu faço agora? Lá em cima, a gente viu que primeiro é potência. Então, vou resolver 3 elevado a 2. Quanto que dá 3 elevado a 2? 3 vezes 3 vai dar 9. Se você não lembra de potência, dá uma olhada em outros vídeos aqui no canal, beleza? Agora que resolvemos potência, nós temos multiplicação e soma. Se a gente olhar naquele quadro lá em cima, vamos ver que o próximo que eu vou resolver é a multiplicação. Então, 5 vezes 3 vai dar 15. Então, 5 vezes 3, 15. Fechou. Por último, nós temos aqui 15 mais 9. Aí é só resolver, né? 15 mais 9, 24. E aí, finalizou. É bem simples. Vamos agora para o próximo exemplo. Determine o valor da expressão 2x ao cubo menos 21 sobre y mais raiz de z, sabendo que x vale 2, y vale 3 e z vale 9. Então, essa daqui é igual à anterior. Nós vamos pegar toda a expressão, copiar, ó, copiei aqui embaixo. Agora eu tenho que trocar cada letra pelo seu valor. Quanto que vale o x? O x vale 2. Então, eu vou pegar aqui, tiro o x fora e coloco vezes 2. Né? O resto fica igual. Ó. Esse 2 na frente fica aqui. O 3 aqui elevado a 3 fica aqui. Eu só tirei o x e coloquei
o 2. E aí tem que ter o vezes ali no meio, porque a gente já viu, né, várias vezes que quando o número está junto da letra, tem que multiplicar. Beleza. Agora, menos 21 sobre y. Quanto que vale o y? Vale 3. Então, eu tiro o y e coloco o 3. Beleza. Agora, raiz de z. Quanto que vale o z? 9. Então, raiz quadrada de 9. Beleza. Agora eu transformei tudo aquilo ali em números, ó. Agora eu tenho que resolver. O que eu resolvo primeiro? Lá em cima você vai ver que é potência e raiz. Então, onde que tem potência aqui? Aqui, ó. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 vai dar 8. Beleza. Tem raiz? Tem. Aqui, ó. Raiz de 9. Raiz de 9 vai dar 3. Beleza. Repara que eu resolvi só esses dois, ó. O 2 eu copiei de volta. A fração eu copiei de volta. Os sinais eu copiei de volta. A única coisa que eu resolvi foi 2 elevado a 3, que dá 8, e raiz de 9, que vai dar 3. Agora eu tenho tudo isso aqui. O que eu faço agora? Agora eu tenho que resolver primeiro multiplicação e divisão. Lembra? Depois que a gente faz a potência e a raiz, lá em cima você vai ver que vem multiplicação e divisão. Eu tenho multiplicação aqui, ó. 2 vezes 8 vai dar 16, está aqui embaixo, ó. Aí eu tenho uma fração aqui. Lembrando, gente, que fração é divisão, né? Então, quando eu tiver que resolver divisão, isso inclui a fração também. Então, eu tenho aqui 21 sobre 3. 21 dividido por 3 vai dar 7. Então, eu tiro a fração e coloco o 7 lá embaixo, ó. Resolvi a multiplicação, tá aqui. Resolvi a fração, tá aqui embaixo. E o 3 só repete, porque não está nem multiplicando e nem dividindo. Por fim, eu tenho aqui só mais e menos. Agora eu posso resolver mais e menos. 16 menos 7 mais 3. Agora, 16 menos 7 mais 3 vai dar 12. E aí, finalizou. Então, galera, é bem simples, não tem muito segredo, tá? Vocês não precisam se preocupar. Basicamente, toda atividade é você tirar as letras e substituir por números. Então, não se preocupe, não é tão complicado. Se tiverem dificuldades, podem me perguntar. E não se esqueçam de entregar as atividades, né, gente? Eu tô vendo que tem muita gente que tá fazendo atividade no caderno e não tá entregando. Aí quando eu vou lá perguntar, ô fulano, e aí, fizesse atividade? O cara vem e me diz que, eu fiz, professor, tá lá no caderno, depois eu mostro. Não, gente, não funciona assim. Se você tá fazendo atividade, tem que mostrar. Posta lá no Classroom, beleza? Manda por foto, joga no grupo, enfim, dá um jeito de mandar pro professor. Só não pode fazer no caderno e esquecer lá, né? Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!